Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Ontem a gente não teve mercado aqui no Brasil, mas a gente vai trazer os principais pontos para discutir com vocês do que aconteceu nesse intervalo, mas vamos falar de outros pontos importantíssimos também. Então vamos discutir corte de gastos, a gente vai falar também sobre o Minha Casa Minha Vida, que vem representando, ganhando espaço aí nos lançamentos de imóveis. Vamos falar também de outros assuntos bem importantes relacionados à dívida bruta e toda essa discussão que tem sido construída na mídia mais recentemente e agora com mais força ainda. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente vai falar de juros. Vamos ver aí que o Brasil paga muito juros aí. E as narrativas de mercado, né? Que voltou a falar, escolher seu indicador fiscal preferido para falar mal do governo. Já entrando na esteira também, vamos falar de corte de gastos aí, que todo mundo está querendo salvar a sua parcela aí, todo mundo pede corte de gastos, mas todo mundo quer salvar o seu aí nessa hora. Então hoje tem também inadimplência, vamos falar o que pesa na inadimplência das pessoas, então tem bastante assunto para a gente tratar hoje aí, nessa volta de feriado. Mas antes de tudo isso, a gente já pode aqui falar aqui da nossa agenda do dia, Débora, o que o nosso telespectador vai enfrentar nesse dia de hoje? Bom, hoje a agenda ela não está tão repleta também, até porque os balanços corporativos eles estão começando a acabar, né? Então eles pararam de aparecer na agenda. Também não temos uma participação tão grande de dirigentes do FED, tem alguns, mas eles falaram boa parte na terça-feira. Então vamos também falar sobre isso, o que mudou ali na percepção dos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Hoje, então, a agenda está mais esvaziada, assim como no restante da semana. Então, às 8 horas aqui no Brasil, saiu a divulgação do relatório de estabilidade financeira do primeiro semestre, divulgação do Banco Central. A África do Sul divulgou a sua decisão de juros também. Departamento do Trabalho nos Estados Unidos, agora às 10h30, já passou ali os números de pedidos de desemprego, de auxílio-desemprego na semana até dia 16/11. Então, quantos pedidos de auxílio-desemprego aconteceram nessa semana? Esse dado começou a ganhar um pouco mais de relevância para trazer uma previsibilidade maior do payroll, que é o relatório de empregos mais completo dos Estados Unidos. Desde que o payroll vem surpreendendo, né, e trouxe ali uma criação de vagas abaixo do esperado, o relatório semanal de empregos dos Estados Unidos acabou ganhando um pouco mais de relevância para não ter essa surpresa tão grande. Então eles descobriram, pasmem vocês, que se acompanhar semanalmente o dado, talvez eles tenham uma maior previsibilidade no final do mês. Então ele acabou ganhando relevância. A arrecadação federal, 10h30, não deu para trazer esse dado hoje para vocês, mas a gente traz amanhã, até por conta do horário. Presidente do FED de Cleveland, a Beth Hammack, vai discursar numa abertura de um evento institucional hoje. Nesses últimos dias, os presidentes e dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos participaram de vários eventos. E eles falaram bastante sobre inflação e as perspectivas que eles têm para essa inflação. E isso acabou mudando o rumo dos juros lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai falar de Ásia, a gente vai fazer o giro de mercado e tudo isso vai ser contemplado. Também às 11 horas, agorinha, tem a coletiva sobre o relatório de estabilidade financeira. Então, às 8 horas sai o relatório em si e agora tem a coletiva sobre esse relatório. Às 11 horas, o dirigente do Banco Central da Inglaterra também participa aí de um evento. E às 12 horas, a Comissão Europeia lança ali o seu índice de confiança ao consumidor de novembro. Tá aqui uma leitura ainda preliminar. Às 12 horas também temos vendas de moradias usadas nos Estados Unidos. E aí sim, o presidente do FED de Chicago participa também de um evento em Indiana. No Brasil, sai fluxo cambial semanal às 14h30. Temos a Beth Hammack de novo participando de um evento institucional às 2h30. E temos aí, acho que está duplicado, fluxo cambial semanal 2h30, já está ali em cima, então está duplicado, podem desconsiderar. Mas a gente tem ao longo do dia reunião do CMN também, Conselho Monetário Nacional, e temos aí outros eventos que continuam acontecendo ao longo do dia sem um horário mais determinado. Então, o que temos aqui na agenda que pode ganhar um pouco mais de relevância? Tem os presidentes e dirigentes dos bancos centrais falando sobre possíveis direcionamentos para a política de juros ou política monetária, principalmente nos Estados Unidos. E aqui no Brasil
temos aí dados que saíram às 10h30, mas esse a gente vai trazer amanhã para vocês em relação à arrecadação federal. Brasilzão, aqui um pouco ausente hoje na nossa agenda de uma forma geral. Temos reunião, né? Às 15 horas tem reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Lula, essa também bastante esperada. E 9h30 aqui sai PMI Composto Industrial e de Serviços no Japão. Vamos então agora começar nosso giro de mercado aí, porque tem bastante coisa acontecendo no mundo, né? A gente teve feriado aqui, então a gente está meio de ressaca aqui no Brasil, aí os mercados, mas no mundo a gente teve questão de tensões globais maiores por causa do acirramento da guerra entre Rússia e Ucrânia, com a possibilidade de mísseis de maior alcance agora. Você também teve a NVIDIA decepcionando bastante os mercados e os mercados mais tecnológicos, vamos dizer assim, aqueles que são mais sensíveis a fatores tecnológicos, acabaram caindo bastante, né? E a Ásia seguiu justamente essa tendência, né, Débora? Exatamente. As tensões geopolíticas elas estão aumentando em relação à Rússia e à Ucrânia, não só também na Rússia e Ucrânia, mas temos tensões geopolíticas também no Oriente Médio. Então, todas essas tensões que acabam acirrando, né, com mudanças, por exemplo, agora nas políticas da Rússia, em tratar, como é que vai tratar ali as questões da Ucrânia, ter ali algum apoio dos Estados Unidos para alguns tipos de mísseis. Então, tudo isso está acirrando essa tensão geopolítica que tem nessa guerra que já vem se arrastando há bastante tempo. Além disso, a gente tem tensões geopolíticas acontecendo no Oriente Médio. Quando a gente tem esse acirramento dessas tensões, o mercado ele passa por um sentimento de cautela, que a gente chama. Eu acho muito estranho dar sentimento para o mercado, como se ele fosse alguém que tem sentimento. Mas vamos lá, porque esse é o jargão que se usa e é até bom a gente entender. O que é um sentimento de cautela? Quando a gente tem um ponto muito incerto pela frente, o mercado não gosta muito de incerteza, embora ganhe dinheiro com incerteza também, com volatilidade. Mas vamos lá, se a gente tem um ponto de incerteza ali pela frente, que a gente não sabe a definição, como isso vai afetar os preços, como isso vai afetar alguns setores, o mercado ele entra em compasso de espera, ele vai ficar cauteloso porque ele não quer se posicionar num cenário que ele pode perder. Então, esse sentimento de cautela que a gente tanto fala, né, como se fosse uma pessoa, é justamente isso. Ele não vai dentro daquele cenário que ele não consegue ler para onde vai, ele não vai se posicionar porque tem grandes chances dele perder dinheiro. Então, a gente já tem aí esse sentimento sendo moldado desde a semana passada, no começo dessa semana. Ele voltou a aumentar, voltou a elevar, então a gente começa a ver os mercados um pouco mais cautelosos, um pouco mais receosos, temerosos de onde vai ser o posicionamento e como vai ser o posicionamento. Normalmente, nesses cenários, os defensivos, que a gente fala, acabam tendo altas maiores. Então, o que são defensivos? Ouro, normalmente, é um defensivo muito conhecido, dólar também, né, refúgio nas treasuries. Então, esse tipo de ativo que acaba aumentando com esse sentimento de aversão ao risco que é construído, acaba subindo. E o restante fica ali meio que andando de lado, meio que esperando para ver para onde vai a situação, ter uma visibilidade maior, para aí sim ter um posicionamento e eles voltarem a subir. Então a gente tem esse compasso desde a semana passada. Junto a isso, saiu o resultado da NVIDIA. E não é que ele foi um resultado ruim. Acho que esse é um ponto importante. Ele não decepcionou em receita, não decepcionou de certa forma em lucro. O que decepcionou a NVIDIA foi um pouco de falta ali de um direcionamento do que vem pela frente. Então, o mercado queria mais da NVIDIA no futuro, um detalhamento maior e um detalhamento positivo maior. Então, o que eles chamam ali de guidance, ou do que eles veem pela frente, né, de planos da NVIDIA pela frente. Então, isso acaba mexendo bastante também com os mercados, porque o que passou, passou. Então, ela teve lucro, ela teve ali uma receita, mas ela vai conseguir sustentar? Essa é a grande incerteza em relação à NVIDIA. Então, não é que foi um resultado ruim, foi um resultado que decepcionou em relação a próximos passos e sustentabilidade desse resultado. E a Ásia, ela tem uma participação importante nesse mercado de tecnologia, quando a gente está falando de semicondutores, quando a gente está falando de chips. Então, a Ásia ela é um mercado consumidor importante desse tipo de empresa. Se a empresa ela não tem ali um resultado bom ou uma boa perspectiva de demanda para o futuro, pode ser que ela esteja vendo algum ponto ali de demanda menor ou um ponto que afete ela na Ásia. Por isso que a Ásia ela responde tão rapidamente a esse tipo de notícia. Quando a gente tem uma notícia
tanto pode ser da NVIDIA aqui no caso, porque é o caso de hoje, mas poderia ser de qualquer outra empresa de tecnologia, principalmente se a gente está falando de semicondutores e chips, porque o mercado asiático é um mercado importante. Se você diminui a demanda, a perspectiva da demanda do mercado asiático, as próprias empresas asiáticas começam a sofrer com isso, porque está se esperando que elas vão demandar menos desses componentes. Então, hoje, a Ásia foi para o terreno negativo em bloco, quase que eu falei em bloco, aí estaria certo, né? Eu quase falei o contrário. Foi em bloco para o terreno negativo, e aí, muito respondendo a esse movimento da NVIDIA por todas essas tensões geopolíticas. Vou colocar para vocês o Nikkei 225 na tela. Nikkei 225 é o principal índice japonês, então o principal índice acionário japonês, e ele tem uma sensibilidade bem grande também aos Estados Unidos. Então, como a gente teve esse resultado sendo divulgado lá, e a sensibilidade da Nasdaq e do Nikkei 225 acabam sendo próximas, aqui é um bom exemplo de como responde a Ásia a esse tipo de situação. Então, o Nikkei 225 hoje caiu 0,85, justamente com essas decepções e com toda essa tensão. E hoje de manhã, só para vocês terem uma ideia, os futuros de Nasdaq, né, porque não era a abertura do mercado, o mercado está abrindo agora lá, os futuros de Nasdaq já estavam caindo bastante, a NVIDIA no pré-mercado já estava caindo mais de 3%. E isso não tem como não afetar o mercado asiático, então afetou sim com grande peso. Mas vamos vir aqui para o Brasilzão falar de um assunto que acho que a nossa audiência gosta, né? Dívida pública, né? Brasil é o país que mais paga juros de dívida do mundo, né, André? Exatamente, né? Então, a gente tem esse estudo aí que sabe que começou a bombar ontem, assim, não sei mais ou menos por que começou, tentando colocar a culpa aí, falando que mesmo com uma dívida que tem a pior proporção, né, de relação dívida e pagamento de juros que tem é o Brasil, né? Que ele paga um juros muito elevado pelo tamanho da dívida que tem. Países que têm dívidas muito maiores pagam menos juros, né? A gente tem até aqui um gráfico que a gente montou aqui para vocês conseguirem observar isso aí que a gente está falando agora, né? Vamos ver o gráfico aí que a gente colocou. Não temos gráfico? Ah, temos gráfico sim, né? A gente vê, ó, que você pega, por exemplo, aqui esse país o quarto país, né? Então é a Suíça, né? Tem uma dívida pública muito elevada, aí, quase 260% do PIB, aí, mas ele tem um pagamento de juros assim quase que ridículo, né? Então você vê, paga pouquíssimos juros. O Brasil nem tem uma das maiores dívidas públicas do mundo aí, e você tem aqui que é o campeão de pagamento da dívida pública do mundo. O mais engraçado é que esse ranking, esse dado que tentaram fazer aí, ele na verdade ele é basicamente um ranking que fala sobre dívida bruta. E sabe o que mais encarece a dívida bruta num país? Justamente o pagamento da taxa de juros. Ou seja, porque agora eles pararam de falar de dívida líquida, porque a dívida líquida está estável e até com certo viés de queda no longo prazo. Porque até a gente está tendo aí também um viés de queda aí do resultado primário, então automaticamente a dívida líquida cai. O que está se elevando muito agora é justamente esse viés de alta que a gente tem do resultado nominal, porque a gente está pagando mais com juros. Então, é aquela coisa, o Brasil está aumentando a sua dívida bruta, daí por isso precisa fazer cortes de gasto, aí, porque está insustentável a trajetória da dívida bruta. Ok. Então, o que vai fazer? O que você faz então? Vamos cortar o gasto para reduzir a dívida bruta. Não vai adiantar, porque a taxa de juros está elevadíssima. Então, é justamente o fato da gente pagar uma taxa de juros tão elevada assim, é que encarece a nossa dívida bruta. Isso me lembra lá o professor Frank Serrano, lá da UFRJ, que sempre fala, né? A gente sempre vai ter uma situação fiscal ruim, porque sempre vou inventar de olhar para um indicador aí para tentar justificar sua fala. Antes era dívida líquida. Antes era resultado primário, agora é dívida bruta. E a dívida bruta justamente está sofrendo por causa que a gente está com uma Selic batendo quase 12% ao ano. É óbvio que a dívida bruta vai aumentar. Não tem mágica, não tem segredo. A dívida bruta, diferente da líquida, ela considera o gasto com juros. E é por isso que ela está aumentando, porque está tendo esse pagamento de juros. Então,
É até, vamos dizer assim, estranho você fazer essas comparações aqui, meio que fizer essa comparação para tentar ser meio maldoso, falar que a gente não tem uma eficiência muito grande, aí a gente, mesmo com o nosso tamanho de dívida, aí, ela é tão insustentável que a gente tem que pagar juros tão elevados. Quando, na verdade, a gente vê aí que, mesmo com uma dívida bruta, assim, que não é uma das maiores do mundo, a gente paga uma taxa de juros aí que beira a pornografia, né, Débora? Exatamente. Só para vocês saberem, aí, esses dados eles foram tirados da CNN, tá? Foi uma notícia que saiu na CNN durante essa semana, né? Foi um pouquinho antes do feriado, e ela começou a fazer barulho, justamente porque o Brasil paga o maior montante em relação ao PIB de juros entre os países. E aí é o que a gente está falando, né? Olhar a dívida bruta nesse caso faz sentido, porque o que encarece a dívida bruta é justamente o pagamento de juros. Se a gente tem o maior pagamento de juros, por que eles estão olhando para a dívida bruta? Eu acho que essa abordagem ela precisa ser criticada, porque o mercado financeiro aqui é um reflexo que a gente vê num veículo de mídia, num veículo de notícias. Mas o mercado financeiro ele está construindo essa narrativa. Antes se falava em dívida líquida. Só que a partir do momento que a dívida líquida estabilizou, passou a se falar que a dívida pública está muito grande em relação ao PIB. E que uma dívida bruta muito grande em relação ao PIB traz risco país, porque a dívida está grande em relação ao nosso crescimento, ao nosso produto brasileiro, né? Então, se você tem uma dívida que toma ali boa parte do produto, isso aumentaria o risco do país. E como a gente sana essa questão do risco do país? Então vamos pagar mais juros, porque se o risco país aumentar, a gente tem que pagar mais juros para aumentar diferencial e continuar sendo atrativo. Tá, mas você aumenta os juros e você aumenta a dívida bruta, porque a gente vai pagar mais juros e isso vai encarecer a dívida bruta ou aumentar a dívida bruta. Então entende que é uma construção que ela vai se retroalimentar ali, até brinquei hoje de manhã, parece a porca correndo atrás do rabo, porque ela vai se retroalimentar e aí você vai continuar usando isso de justificativa, sendo que nem faz sentido. Mas aí você joga um gráfico como esse, e foi um gráfico apresentado no G20, tá? Então, você traz um gráfico como esse numa notícia e as pessoas vão falar, nossa, realmente a nossa dívida está beirando ali, aqui está até com um valor quase beirando 80%, mas a nossa dívida bruta está em torno de 78% do PIB. Nossa, realmente, olha como está alto. Então, justifica o pagamento de juros quando a gente tem que criticar e pensar o contrário. E ainda nesse assunto de criticar e pensar o contrário, algo que está rendendo bastante pano para manga, é o corte de gastos, que ainda não saiu, tem expectativa de que ele seja divulgado no fim dessa semana ou no começo da semana que vem, até com maior probabilidade de ser no começo da semana que vem. Hoje o mercado já está chiando de novo, já está respondendo a isso. O mercado quer conhecer esse pacote de corte de gastos, quer saber qual vai ser a magnitude, quanto que vai ser cortado e de que pasta. Mas a discussão que eu queria trazer aqui vai para além disso, né? A gente mostrou para vocês aquela tabela que foi divulgada pelo ministro Fernando Haddad ali, até para onde vão os benefícios tributários, os benefícios fiscais aqui no Brasil, tanto aberto por empresas, quanto aberto por tipo de benefício, né? Então a gente consegue ver quanto vai para cada tipo de benefício. Então, quanto é desoneração de folha, quanto é para defensiva agrícola, quanto que vai para o PERSE, tudo isso está discriminado. E as empresas também com seus benefícios. Eu acho que o grande ponto que a gente tem que pensar em relação a esse ponto do corte de gastos, né, em relação a esse assunto todo mundo está cobrando o governo para que se divulgue o corte de gastos. Isso é um fator de pressão que vem desde o mercado financeiro até os veículos de comunicação, que normalmente têm ligação com o mercado financeiro. Não pensem que não existe essa ligação, porque ela existe sim. Mas então vem do mercado financeiro e dos veículos de notícias, como se o corte de gastos fosse aí a salvação de tudo, né? Se vier o corte de gastos, a política monetária vai estabilizar, a gente vai conseguir baixar juros, o dólar vai cair. E o dólar vai cair sim, mas porque ele foi pressionado justamente para que esse corte de gastos aconteça. Então o mercado financeiro usa o câmbio como uma forma de pressão para que o corte de gastos aconteça a seu contento. Então, tem toda essa construção. Só que quando a gente abre os benefícios tributários, a gente vê que tem uma série de setores ali recebendo esses benefícios tributários, mas ninguém quer abrir mão. Então, quando a gente fala do mercado financeiro, além de receber boa parte desse pagamento de juros, né, que sai do nosso PIB e entra aí como pagamento de juros da dívida, e que os grandes detentores da nossa dívida pública é o mercado financeiro, tá? Não se
Não se iludam que somos nós, CPFs, meros mortais. São investidores institucionais, é o mercado financeiro de uma forma geral. Então, além de receber, né, uma parte desse pagamento dos juros, que também é uma forma de pressão, eles também recebem alguns benefícios. Se a gente pegar, por exemplo, juros sobre capital próprio. O que é o juros sobre capital próprio? É uma despesa que você lança de forma contábil, então você diz que você pagou juros sobre capital próprio. Isso é quase uma jabuticaba aqui do Brasil, viu? Vem ali dos anos 80. Então você pagava ali os juros sobre capital próprio. Esses juros sobre capital próprio você coloca numa linha de despesa. O que acontece? Ele diminui o lucro. Então ele diminui a base de cálculo para a carga tributária. Na hora que foi se discutir o juros sobre capital próprio, ninguém quis abrir mão. Porque o setor financeiro é um dos que mais pagam juros sobre capital próprio. Ninguém quis essa discussão. Aí não tinha risco fiscal. Quando a gente vai falar, por exemplo, da desoneração de folha, ninguém quer comprar essa briga. Ninguém quer apoiar, então vamos sim acabar com a desoneração, já que ela não criou emprego, já que ela não aumentou a renda, então vamos discutir isso. Não, ninguém quis discutir. Então, ninguém quer abrir mão do seu benefício tributário, mas todo mundo está cobrando corte de gasto. E esse corte de gasto vem da onde? Vem do aposentado, vem da pessoa que recebe o BPC, vem ali do não reajuste do salário mínimo. Então, tudo isso, aí pode, aí vamos cobrar. Tem que ser no social. Se for a terminar com a desoneração de folha, aí não. Terminar com o juro sobre capital próprio, aí não, porque aí vai aumentar minha base tributária. Então, assim, ninguém quer abrir mão dos benefícios, mas todo mundo quer cobrar pelo pacote de corte de gastos, porque se não sair o pacote de corte de gastos, aí nada vai para frente. A gente está vendo nossa bolsa andar de lado desde o dia 8 de novembro. Nada acontece, porque está todo mundo esperando e pressionando para que saia esse corte e que saia com uma magnitude grande e que não seja justamente desses setores. Todo mundo quer que saia da população, do trabalhador, do aposentado, da pessoa portadora ou que tem deficiência, que recebe BPC, mas ninguém quer abrir mão do benefício ali no agro, que vai grande parte. Eu acho que essa discussão ela tem que ser posta e eu acho que essa tabela, essa planilha, ela veio em um excelente momento para a gente ver que todo mundo quer cobrar, mas ninguém quer abrir mão. Não, é um absurdo, né? Primeiro, hoje eu sempre faço aquele exercício lá para vocês aí não precisarem ouvir as notícias de manhã, né? Em outras emissoras. Venho aqui para o Célio ouvindo o que as outras emissoras estão falando aí para filtrar já o que as pessoas estão falando aí de besteira. Primeiro ponto aí, eu vi aí num jornal aí de noticiário de manhã aqui que o mercado financeiro, ele tem as suas análises e é tão assertivas sempre, né? Porque lá trabalham as melhores cabeças econômicas do Brasil e eles simplesmente mostram o sentimento, né, do que está acontecendo na economia. Então você já ouve isso, né? Aí segundo ponto aí é que está se discutindo agora a questão dos militares. Aí o que eles querem fazer? Os militares não querem ceder nada. Mexer na previdência dos militares, nos benefícios de filha de militar que ganha pensão por ser solteira, ninguém quer abrir mão disso, mas aí pode mexer no BCP. Isso aí eles estão chamando aí dessas despesas obrigatórias, aí você tem que reduzir essas despesas obrigatórias, justamente porque isso que é o problema central, é estrutural, você tem que mexer na estrutura dos gastos, né? É isso que eles estão falando. Aí a gente traduz para vocês. O que significa isso? Você tem que mexer naquilo que a Constituição de 88 garante, ou seja, tem que mexer em questão de salário mínimo, tem que mexer em questão de previdência, em saúde, educação, mas mexer no PERSE, por exemplo, que é o programa aí de recuperação dos grandes eventos no pós-pandemia. A gente já passou da pandemia faz anos, todo mundo está recuperado, está chovendo evento aqui no Brasil, mas não vamos mexer nisso, porque quem ganha dinheiro com isso, muita gente aí que ganha dinheiro com isso está lá, ganha dinheiro com isso e consegue fazer aquele show em cidade pequena que a gente estava falando, é gente aí que influencia muita gente, como canal de televisão grande, a gente não precisa nem falar aí de que canal de televisão grande que a gente está falando, que é o que mais coloca aí gente para tentar exigir sobre esse corte de gastos. Então, você não tem nada, o pessoal não quer ceder a mão em nada. Eles estão colocando a faca no pescoço do governo, estão falando assim basicamente, eu quero que você tire sua social, eu quero que você ferre os pobres. Basicamente isso, com outras palavras mais bonitinhas, porque ninguém aceita que se mexa nesse bolo. Mas todo mundo está cobrando esse corte de gastos. Estão chamando o governo de responsável porque está gastando com você.
está gastando aí, dando benefício, um pé de meia, um Bolsa Família, reajustando o salário mínimo acima da inflação. Então, mas isso eles não querem, isso que eles não podem. Então a gente tem que tentar puxar a corda para o outro lado. Querem cortar o gás? Vamos cortar então, beleza. Vamos cortar agora dos militares, que a gente viu o papelão que aconteceu agora essa semana aí, com tentativa de golpe, querendo assassinar presidente, ministro do STF. Vamos cortar deles então. Vamos cortar da grande mídia também esses benefícios? Vamos reonerar a folha de pagamento novamente? Vamos acabar com essa mamata aí dos grandes eventos? Vamos! Então, cada um tem que ir lá. E o Lula está muito do que certo na hora de falar que será que está todo mundo exigindo esse corte, que todo mundo vai ter que dar sua parcela. Mas não pode ser uma parcela assim, vamos dizer assim, meramente para inglês ver, né? Engana que eu gosto, falar aumenta 1 ano o tempo de idade mínima para os militares. Aí não dá, né, gente? Então, a gente tem justamente o quê? Se quer fazer esse corte de gastos, vamos colocar nas costas de todo mundo, já que é uma emergência, né? É a coisa mais importante da história do Brasil, então vamos todo mundo a sua parcela, não vamos somente fazer com que isso daí caia de novo na cabeça dos mais pobres, Débora. Vamos chamar agora a nossa audiência aí para os recados finais, aí que a gente já está no final do programa, que hoje, às 8 horas da noite, tem um debate aí, o Caminho da Esquerda até 2026, parte 2. E dessa vez a gente tem, Leonardo Péricles, Sâmia Bolfi, José Genuíno, Natália Bonavides, o Chavoso da USP e o Rodrigo Viana, e também o nosso time aí de jornalistas que vão fazer as perguntas, que vão puxar os debates, e claro, a mediação do Eduardo Moreira nesse debate. Hoje, dia 21/11, às 8 horas da noite, icl.com.br/debate, vale muito a pena. Para quem não viu o primeiro, que foi imperdível aí, veja esse segundo, e quem viu também veja, porque outros assuntos, outras coisas que vão ser debatidas, muito importante tudo isso. E a gente também vamos chamar aqui a nossa pós aí, que a gente vai fazer o lançamento da nossa pós, no dia 28 de novembro, quinta-feira, 8 horas da noite, que é uma pós aí muito importante, né? A gente está na pós na FESP-CSP lá, que é a faculdade de ciências sociais aqui de São Paulo. Já teve muita gente importante que estudou nessa faculdade. Darcy Ribeiro, por exemplo, estudou nessa faculdade. Então, gente, muito importante. A gente vai, e obviamente é reconhecida pelo MEC essa pós-graduação. Vai ser uma formação mais crítica, revolucionária e fundamental para entender o Brasil nesse momento. O Gessé Souza vai conversar com o Eduardo Moreira no dia 28 aí para fazer esse lançamento. Então, clica agora em iclmercado.com.br para já fazer a inscrição na live e conhecer a nossa pós, Débora. É uma novidade atrás da outra, né? Porque dia 21 é um debate hoje, dia 28 pós-DCL, uma grande conquista aqui pra gente, né? E para vocês também. Então, assim, uma novidade atrás da outra, a gente está até tendo que correr aqui, mas a gente vai correr agora também e entregar para o Rolê ICL, que começa na sequência. Rolezeiros, não fiquem ansiosos, porque já vocês vão estar com a Roberta Garcia e com o Guga Noblar. E a gente volta amanhã para trazer os assuntos que ficaram de hoje, a gente não vai esquecer deles, e trazer também os assuntos de amanhã. Um beijão e até lá, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau. O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL? Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda. É em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL. Para você participar do lançamento, sabendo quais são essas pós, quais são os professores e professoras e as condições para você se inscrever e já no começo do ano que vem começar a cursar essa pós-graduação, e dia 28 de novembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para saber dessas novidades. Participe do novo passo da revolução.